Marcelo Maurício, pastor Marcelo Maurício, ele é bem conhecido. Eu estava perguntando para ele assim: eu preciso apresentar você, Marcelo? Ele disse: acho que não. De fato, a maioria da igreja conhece. Pastor Marcelo trabalhou vários anos na Rússia e depois ele trabalhou ali no meio da Ásia, no centro da Ásia, onde há uma grande perseguição contra os cristãos, e veio para cá por questão de doença, de tratamento. Tem passado um tempo aqui para se recompor junto com sua família, mas está com coração, e quem Deus chamou para estar no campo missionário tem esse coração mesmo, feito em Iraque, que tinha que voltar para o campo por causa do coração. Ele está com o coração pronto para voltar para o campo e está nessa oração: Deus, se tu quiseres me enviar de volta, então eu estou à disposição. Marcelo é meu amigo, meu conhecido desde quando a gente era adolescente. Quando a gente era adolescente, a gente fez parte da mesma banda musical, uma banda chamada ESD, Embaixadores a Serviço de Deus, que era uma banda de rock. Você crê ou não, eu cantava e ele tocava bateria. E a gente, desde aquela época que a gente saía para evangelizar nos sertões, nos interiores daqui, uma bênção. Isso é um homem de Deus que eu tenho um carinho muito grande. Deus abençoe, Marcelo. Fica à vontade aqui com a gente. Graça e a paz de Jesus, amém? Sempre bom poder estar aqui. Eu estava adentrando a porta ali, estava voltando no tempo atrás, final dos anos 70, início dos anos 80. Eu estava lembrando de um menino correndo atrás de uma bola no subúrbio de Paulista, ali no Janga, e encontrando com presbíteros e pastores dessa igreja que perguntavam onde era determinado lugar para realizar um culto. E desse culto virou um ponto de pregação, que virou uma congregação na minha casa, que hoje é uma igreja de onde já saíram 11 pastores, e eu sou um deles. E louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana das Graças, por sua visão evangelística e missionária, e porque aqui eu tenho grandes amigos, amigas, irmãos em Cristo. É uma alegria poder estar aqui com vocês para compartilhar da palavra do Senhor. Isaías capítulo, vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós estaremos lendo a partir do verso 8. Isaías capítulo 6, verso 8 em diante. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu a Tua palavra em língua portuguesa, de modo que nós podemos lê-la, ouvi-la e praticá-la. Tem misericórdia do Teu servo. Ajuda nesta hora, eu preciso do Senhor. E fala ao coração da Tua igreja, por causa das Tuas muitas misericórdias, apesar de mim. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Precisei renovar o meu passaporte semana passada, e depois de ir à Polícia Federal, eu parei para dar uma olhada, que eu tenho muitos passaportes. Eu tenho quase uma sacola de passaporte. E aí eu fui contar quantas páginas tem um passaporte brasileiro. Em média tem 14 páginas. E eu comecei a contar as páginas, os carimbos, e aí
me veio as lembranças dos lugares, países, continentes por onde já passei, e nessas minhas memórias e lembranças me veio a recordação de que eu passei por muitos lugares onde ninguém tinha Bíblia, ninguém conhecia Jesus. Eu já passei por lugares onde me perguntaram se Jesus era diretor, secretário da ONU. Eu já passei por lugares onde eu falei, indaguei a respeito de Jesus, e eles disseram para mim: eu não sei não, mas você pergunta para o Dimitri, porque ele é o mais antigo da aldeia, ele com certeza deve ter conhecido ele. E pensando nisso, me veio à mente o fato de que em alguns lugares, e não poucos, Jesus ele ainda não é conhecido. Mas quando eu pego, por exemplo, uma bola de futebol oficial, em média, ela vem com 15 a 20 traduções das suas especificações técnicas, de quem fez, para que serve, o tamanho, a densidade, uma simples bola de futebol. E tantos outros artigos esportivos ou da área de high-tech, eles são traduzidos para inúmeras línguas ao redor do mundo. Mas as escrituras sagradas não têm sido assim, infelizmente. Isso me recorda que nas minhas pesquisas, tentando entender por que nós estamos no pós-modernidade e nós ainda não conseguimos cumprir a grande comissão. E uma das pessoas que tem me ajudado a compreender isso, um sociólogo cristão polonês chamado Zygmunt Bauman, de quem eu sou admirador de suas obras e leitor, porque ele retrata em linguagem metafóricas, em figuras, algumas razões pelas quais os discípulos do pós-modernidade ainda não conseguiram. Mas a que mais me fascina das figuras de Bauman é a figura do turista, porque ele diz que o turista é um indivíduo que visita muitos lugares e ele tem dificuldade de se adequar, porque ele tem um escopo comparativo muito grande. Isso acontece com quem viaja muito, quem conhece muitos lugares. É difícil você encontrar algo que você julgue de um bom padrão de qualidade, porque você está sempre comparando a velocidade da internet, você está sempre comparando os sinais de satélites, você está sempre comparando o conforto, a qualidade dos carros, das casas, porque você já viu muita coisa. E ele diz que o contraponto do turista é o peregrino. Porque o peregrino não está em uma aventura, em busca de entretenimento. Ele não está à procura de adrenalina. O peregrino é alguém que sabe por que saiu na jornada. Ele sabe as razões pelas quais ele deve perseverar nessa jornada. E ele sabe aonde ele quer chegar. Afinal de contas, já dizia Sócrates, o grego, para um capitão de um navio que não sabe em que porto quer chegar, todos os ventos lhe parecem contrários. O peregrino não é apenas um ser que sai visitando lugares, tirando foto, comprando souvenirs e cartão postal. Ele é alguém que por onde ele passa, ele vai transformando, ele vai salgando, ele vai brilhando. O ambiente se torna melhor por causa de sua presença, porque ele exala o perfume de Cristo e ele reflete a luz de Cristo. O peregrino nunca volta para casa, ao contrário do turista, porque ele sabe que a casa está no final da jornada. Enquanto essa jornada não findar, ele jamais se sentirá em casa, porque o único momento em que ele se sentirá verdadeiramente em casa é quando findar a sua lida aqui e ele ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino preparado para vós outros antes da fundação do mundo. O peregrino, ao chegar ao destino final, ele cresceu. O turista tem fotos para descarregar no seu computador. Hoje, se nós olharmos para a igreja evangélica brasileira e mundial, mas no nosso contexto de Brasil, o que é que nós temos? Turistas ou peregrinos em nossas igrejas? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque é inviável nós tentarmos nos engajar com a história de Deus no processo de transformação da humanidade, se nós estivermos profundamente comprometidos com a visão do turista, que é hedonista, utilitarista, e que só quer se aproveitar, que não pode repetir
porque o que ele mais quer é visitar o máximo dos lugares no maior período de tempo para evitar o tédio. O peregrino permanece na mesma direção constantemente, tendo na perseverança um valor altíssimo e não um equívoco, porque ele sabe para onde ele está indo. Enquanto os turistas são caracterizados pela busca pelo prazer em seu insaciável desejo por entretenimento, peregrinos estão comprometidos com uma jornada na qual a vocação será exercida ao longo do caminho. Enquanto turistas consomem lugares e atrações como um fim em si mesmo, peregrinos estabelecem relacionamentos e caminham na direção do resultado final. Enquanto turistas são movidos pela próxima atração, na constante busca para evitar o tédio, os peregrinos são movidos dia após dia na mesma direção, tendo a constância e a perseverança como uma virtude. Enquanto turistas estabelecem relacionamentos frágeis e descartáveis, peregrinos descobrem, especialmente com aqueles que caminham lado a lado, o conforto, o consolo da comunhão de quem serve a Deus e que caminha junto ao lar da glória. Enquanto turistas não possuem qualquer compromisso com o mundo, eles passam por lugares, por empresas, por igrejas, por relacionamentos, mas eles não transformam, nem são transformados. Peregrinos, por onde passam, deixam as suas marcas. Eles vibram por perceberem que estão contribuindo para a instauração do reino de Cristo aqui na terra. E essa figura do peregrino, o resgate dessa identidade nossa, que não se apega a lugares, a bens, a coisas e a pessoas, porque sabe que do seu passaporte está carimbado cidadão dos céus, da nova Jerusalém celestial. Lá sim é o meu lugar, é o seu lugar, lá é a nossa casa. Eu tenho refletido, por que nós temos encontrado tão poucos peregrinos entre os cristãos brasileiros e mundiais? E a minha premissa é que existe um sentido que a igreja precisa resgatar. O texto que nós acabamos de ler, ele cita alguns sentidos que nós podemos encontrar no ser humano, como a visão. Ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E nós sabemos que é necessário que a igreja tenha visão. Jesus disse: levante os olhos e vejam. Mas eu não gostaria de falar de visão nessa noite. Eu gostaria de me ater ao sentido da audição. Porque a minha premissa, para que explicar por que nós ainda não conseguimos cumprir a grande comissão, é porque não temos conseguido ouvir a voz do Salvador. A capacidade de ouvir é a maior habilidade no processo de comunicação. Usando um mecanismo recentemente, eu encontrei, só no Novo Testamento, 13 passagens onde se repetem esta frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era comum para o Senhor Jesus, ao término de suas pregações, ele encerrar com a frase, também no livro de Apocalipse, escrito às 7 igrejas, nós vamos ver essa frase sendo repetida. Mas ouvir a outra pessoa é difícil, não é tarefa fácil. E é exatamente por isso que nós e as empresas pós-modernas temos muito que aprender, porque nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, mas nós somos dados muito mais a falar. Que digam as mulheres, que segundo a ciência falam 28 mil palavras por dia, e eu tenho um irmão que discorda francamente disso, porque ele diz que a minha cunhada consegue falar tudo isso só na hora do almoço. Mas ouvir é necessário, ouvir o outro é o ponto central, porque para que eu fale de Deus, primeiro é preciso que eu tenha ouvido da parte de Deus. E se nós olharmos as Escrituras Sagradas, nós vamos nos deparar com um Salvador dizendo: por quê? Por que vocês me chamam de Senhor?
mas vocês não fazem o que eu mando vocês fazer. Se eu sou Senhor, se eu sou Deus, onde está o respeito para comigo? E eu tenho uma impressão, lendo as Escrituras Sagradas, que talvez fosse melhor o Senhor ter dito: não pregue para ninguém, por favor. Olha, eu vou castigar quem falar do meu nome, porque todas as vezes que Jesus pediu, não fale, não diga, não fale nada, o cara saiu pulando, gritando, correndo, e ele falou para todo mundo. Mas todas as vezes que ele diz: vá, faça discípulos, pregue, nós não temos tido a capacidade auditiva para ouvir. E eu defendo essa premissa como primeiro aspecto, porque ouvir é uma função presente na vida de cada pessoa, antes mesmo do nascimento. Eu me lembro quando a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, a russa Jéssica, e eu falava com a barriga, e as russas diziam, eles têm algumas manias, alguns conceitos bem diferentes de nós. Por exemplo, para eles leite materno e nada é a mesma coisa. Então, nasceu hoje, amanhã bota a mamadeira na boca do menino, porque o leite materno não serve para nada. Isso no Brasil é um absurdo, mas lá na Rússia é lei. E eles diziam assim: não adianta você falar, porque ela não vai ouvir. Eu dizia: não vai ouvir? Então presta atenção, chuta a Jéssica. E ela chutava, e a mãe dizia: para, porque estufava a barriga do lado assim. Ele disse: vai ser canhota, igual o pai, se brincar vai jogar no mais querido da cidade, que é o tricolor, né? Se vocês sabem que a nação é santa, está na Bíblia, não posso fazer nada com isso. No dia que eu achar a nação alvirrubra, alviverde, rubro-negra, eu vou considerar, mas toda vez que eu leio está escrito: vós sois raça eleita, nação santa. Me desculpem os alvirrubros e rubro-negros, eu sou bíblico, está na palavra, amém? Dá um amém, melhor, amém? Mas eu já disse aqui, eu vou repetir: a minha maior alegria em relação aos rubro-negros e alvirrubros cristãos que eu conheço, eles podem torcer pelo time que eles quiserem, mas se for casado, se tiver mãe e tiver filha, e ela for salva em Cristo Jesus, você chega para ele e faz: sua mulher é santa ou não é? Ele diz: amém, é santa, minha mulher é santa, a mãe é santa, o filho é santo. E o cara torce pelo time que ele quiser, mas se tiver mulher na vida dele, for crente, ela é santa, amém? Amém, está na Bíblia, irmãos. É duro, né? Mas ouvir é uma função. Provavelmente você não teria condições de saber nada do que você sabe, ou conhecer nada do que você conhece hoje, se você não tivesse a capacidade de ouvir. É o fator mais importante que se dispõe pela influência que exerce a partir da audição, que nós começamos a adquirir conhecimento. Não que quem não ouve não tenha condições, mas a proporção é muito maior para quem tem esse sentido, e por isso ouvir é importante. É quase certo que não se teria aprendido como escrever, ler ou falar sem esse sentido de ouvir. Mas como ouvir? Ou o que ouvir nos nossos dias? Ter a capacidade de ouvir significa um passo para o sucesso, para a realização. Mas ouvir é diferente de escutar o que está falando. Ouvir com eficiência, ouvir com eficácia, significa não apenas prestar atenção, mas ter disposição para obedecer. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu acho muito estranho quando você encontra um crente, um cristão, e você indaga para ele: o que foi que Deus falou com você hoje? A propósito, você acordou, passou pela manhã, tarde, já se fez noite, o que foi que Deus falou com você hoje? Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus hoje? Levanta a mão quem falou para alguém do amor de Jesus hoje aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que estivemos muito ocupados hoje. Coisas extremamente importantes. Quem sabe falamos que o time da virada dessa vez não deixou virar e enfim conseguiu ganhar. Ou que se o Jorginho não emplacar, vai perder o cargo. Política, futebol, emprego, cursos. Agora eu pergunto: quem é o nome que está acima de todo nome? Quem é o nome que está acima de todo nome? E por que eu não falei dele para ninguém hoje? Deve ter uma razão muito séria para isso.
Talvez eu estive numa solitária durante todo o dia e não tive contato com ninguém que não conhece a Jesus. Eu não sei se você consegue sentir, mas para mim é perturbador andar pelas ruas da cidade do Recife e do mundo. Eu não consigo suportar o odor, a fedentina, o fedor de cadáver, de putrefação, de uma sociedade morta espiritualmente, em estado de decomposição. E eu concordo plenamente com o reverendo Billy Graham, quando perguntaram para ele: o que você vê quando você encontra uma pessoa na rua que não tem a Cristo em sua vida? Ele disse: um cadáver. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Por mais agressivo que pareça ser, por mais menos politicamente correto, são as Escrituras Sagradas que declaram que quem não tem Cristo está morto no seu delito e pecado, e nós sabemos muito bem que cadáver fede. Por isso é necessário ouvirmos a voz de Deus. Mas a palavra de Deus diz no profeta Jeremias, capítulo 6, verso 10: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles como coisa vergonhosa, não gostam dela. É precisamente por isso que as Escrituras Sagradas dizem que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós lemos Romanos capítulo 10, esse célebre capítulo das perguntas retóricas, onde Paulo começa perguntando: como ouvirão se não há quem pregue? Não ouvirão. Como pregarão se não forem enviados? Não pregarão. São as famosas perguntas retóricas que trazem a resposta em si. E o texto que nós acabamos de ler diz que o profeta, depois disso, ouviu a voz do Senhor. E é necessário ouvir a voz do Senhor. É necessário ser ovelha verdadeiramente e ter capacidade de distinguir o som, de entender os símbolos, os signos, o significado e a vontade de Deus para mim e para você. É que nós cumpramos a grande comissão, é que nós sejamos missionários, é que nós falemos do amor de Cristo. Não existe mensagem mais urgente do que essa, não existe mensagem mais importante do que essa. E a partir do momento que eu e você conversamos durante 24 horas sobre o que quer que seja, e nós não chegamos para alguém e dizemos assim: Jesus ama você e eu também, nós estamos declarando a nossa incapacidade de ouvir a voz do Salvador. Salmo 96 diz: o nosso Deus não é como os ídolos, Ele tem boca e fala, Ele tem mão e apalpas. O que é que Deus tem dito para você? Ouvir é uma função presente na vida da igreja, e a igreja precisa estar atenta para isso. É preciso saber falar, irmãos, mas é mais importante aprender a ouvir. É como uma emissora de rádio, que tem excelentes radialistas, jornalistas, que desfruta da mais avançada tecnologia e que tem todo o aparato, mas nada disso vai ter significado se do outro lado o rádio estiver desligado. Não adianta de nada. O que adianta a igreja ter todo o poder, toda a autoridade? O que adianta a igreja saber que ela é a única instituição sobre a terra capaz de apresentar uma proposta plausível, se a igreja se cala e ela não transmite as verdades do Evangelho? Ouvir é uma função presente e urgente na vida da igreja. Segundo lugar, eu defendo essa premissa de resgatar essa identidade de peregrinos, porque ouvir é aprendizado, ouvir é seguir. Desde a vontade de obter informações, de receber resposta, de ter contato com experiências e descobertas, ouvir significa participar da história do seu interlocutor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Em outras palavras, conhecem, sabem quem é que está falando, a capacidade de compreender as coisas de Deus, de sonhar os sonhos de Deus. E a gente não consegue compreender nem sonhar os sonhos de Deus, sabe por quê? Porque a gente está por demais agarrado a esse mundo, mesmo que as Escrituras Sagradas digam que não ameis o mundo, essa roda viva louca de globalização. E você pergunta para o indivíduo: você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Para comprar comida para quê? Para ter força para quê? Para trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. E fica nessa roda viva e não tem tempo para ler a Bíblia, não vai se encher de Deus, não tem tempo para orar, não vai ter intimidade com Deus, e não tem tempo para falar de Jesus, como se houvesse algo mais importante do que isso.
Grenfell do Labrador era um homem que pregava a palavra em temperaturas inóspitas de menos 45, 50 graus abaixo de zero. Um dia ele chega em casa, 2h30 da manhã, a sua esposa coloca uma sopa, ele tira a bota, o casaco, o jaleco, e ela pergunta para ele: meu filho, para quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Ele disse: me envolvi tanto com o ativismo eclesiástico que não falei para ninguém. Calçou a bota, botou as luvas, botou o casaco, saiu, volta para casa às 4h45 da manhã, depois de ter falado do amor de Jesus para alguém. Como ouvirão? Como ouvirão? Se a igreja se cala, se nós não evangelizamos, se Jesus se tornou o segredo mais bem guardado, que a gente não consegue compartilhar para ninguém. Ouvir é aprendizado, é ampliar horizontes. O profeta Isaías diz assim: depois disto, depois de quê? De ter visto a glória de Deus, a Shekinah, depois da manifestação extraordinária, e eu e você somos testemunhas oculares. Você sabe o que Jesus já fez na sua vida, na sua saúde, na sua família. Jesus já sabe o que ele fez. Você sabe o que Jesus já fez na sua história. Você por si só é um sermão, é um livro, é uma biografia. E se você quiser falar daquilo que Jesus já fez na sua vida, você tem um excelente método de evangelização. Por isso, abra a sua boca e não se cale em nome de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O texto de Isaías diz: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vedes, mas não percebais. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo, e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está dizendo: prega a palavra, quer oportuno, quer não. Há tempo e há fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, prega a palavra. Porque uma vez, disse o profeta Isaías, proferida a palavra dos meus lábios, ela não voltará vazia, mas prosperará para aquilo que lhe apraz. Eu me lembro, 2 anos atrás, quando eu estava em Jeddah, na Arábia Saudita, Khalil Mohammed bin Laden chegou para mim e disse: não fale de Jesus para ninguém aqui. Você está na minha casa, você está sob minha custódia, eu sou responsável por você. Se você falar de Jesus para alguém, eles vão te levar para a praça pública e vão passar a espada no teu pescoço. E eu fiquei por alguns instantes pensando: Arábia Saudita não tem Bíblia, não tem igreja. Eu estou aqui, Deus me permitiu estar aqui, eu tenho que falar de Jesus, e Ele está dizendo que vão passar a espada na minha cabeça. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando ele acabou de falar, eu disse para ele: Khalil bin Laden, Jesus ama você. E os 2 secretários dele, porque eu estava no escritório dele, ouviram isso, com aqueles turbantes, aquelas vestes muçulmanas. E ele olhou para mim e disse: você entendeu o que eu falei para você? E eu perguntei para ele: o senhor entendeu o que eu falei para o senhor? A conclusão dessa história é que na tarde daquele dia, ele reuniu todos os seus familiares em uma de suas mansões. Assistimos o jogo Brasil e Holanda, e ao término do jogo, depois da tristeza pela derrota da seleção brasileira na Copa da Alemanha, ele olhou para mim e disse: você está na minha casa, a autoridade aqui sou eu queria que você explicasse a sua fé para toda a minha família. Isso é significativo, considerando que ele é um sheik, um imã, uma das maiores autoridades do islamismo da Arábia Saudita. E eu disse para ele: Jesus ama você, ama a sua família, Ele tem um plano da sua vida, e se você crer e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados, ainda que passe a espada na sua cabeça, você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Ouvir não apenas é um aprendizado, queridos, é recolher-se concentrado nas palavras do profeta, é a compreensão de que se ouve, de que se é todo ouvidos, de que se obedece. E eu acho extremamente significativo que o grande peixe ouviu a voz de Deus e ele não mastigou Jonas. A mula de Balaão ouviu a voz de Deus e repreendeu a insensatez do profeta. O vento e o mar ouviu a voz do Salvador e eles se fizeram bonança. Parece-nos que os únicos que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus é a coroa, é o ápice da criação, é o homem criado à sua imagem e semelhança. Toda a criação ouve a voz de Deus.
O salmista diz no Salmo 29, ouve-se a voz do Senhor, troveja o Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, mas a voz do Senhor chega aos nossos ouvidos e nós não temos conseguido entender que Ele quer que aquilo que Ele fez na nossa vida, nós tramitamos a outros homens. Por fim, ouvir é ir além da possibilidade auditiva de cada um de nós, é dispor-se. Foi a partir da audição que o profeta disse: eu estou aqui, envia-me a mim, não manda outro no meu lugar, não peça para que outro faça aquilo que é minha responsabilidade fazer. Depois que ouviu, foi depois que ouviu a voz do Senhor. Atos capítulo 13, é descrito que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. O que foi que o Espírito Santo disse? Eu não sei. Eu já estudei esse texto de cabeça para baixo, eu já fiz pelo menos umas 25 exegeses do original sobre esse texto, tentando descobrir como foi que o Espírito Santo falou, e até hoje eu não consegui. Eu já perguntei a Shed, a Augusto Nicodemos, a Paul Riber, eu já perguntei a bola da vez, agora o Paul Walsh, diz que o Espírito Santo falou. Como falou, não diz. Talvez através dos profetas, talvez através dos mestres, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a igreja de Antioquia ouviu a voz do Senhor. Servindo eles ao Senhor, disse-lhe o Espírito Santo: separai-me agora a Saulo e a Barnabé. Separar para quê? Ergam ali tanto um ato como uma função, evangelização dos gentios. E você foi separado para quê? Para evangelizar, para pregar a palavra, para fazer missões, para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus, queridos. Porventura os fariseus não ouviram? Dar-se o caso de Judas Iscariotes, que andou com Jesus 3 anos, não ter ouvido nenhuma das pregações? Todos eles ouviram, mas não obedeceram. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Judas teve o tempo todo com Jesus, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. O que está acontecendo comigo e com você? Temos ouvido domingo após domingo, semana após semana, a voz do Senhor falando aos nossos corações, e o que temos feito a respeito disso? Buscamos santidade, queremos estar perto dEle, nos envolvemos com a obra dEle, com os sonhos dEle, com os planos dEle. Quando perguntaram para Billy Graham se ele queria ser embaixador, ele disse: eu não posso baixar de cargo, eu sou missionário do Rei dos Reis. Vocês querem que eu seja embaixador dos Estados Unidos da América? Meu maior objetivo, a minha maior ambição é pregar a palavra de Deus. Ouvir é um fenômeno fisiológico, escutar é um fenômeno psicológico. Os mecanismos da audição podem ser explicados através da acústica, recorrendo-se à fisiologia do ouvido. Mas escutar depende de um objetivo que se fundamenta no interesse, no conhecimento prévio do assunto a ser averiguado. Por isso podemos ouvir sem escutar. Você tem ouvido a voz de Deus? Eu queria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos nesse momento, e por alguns instantes você parasse para pensar o que é que Deus tem falado ao seu coração. Hoje de manhã eu falei com um amigo missionário via Skype, que está lá no Egito, no meio daquela confusão toda, e eu sabia que a missão mandou ele voltar. A família pede desesperadamente para que ele volte, porque eu já estive do outro lado e sei o que é isso. Mas eu perguntei para eles: o que é que Jesus tem dito para vocês? E no meio do tiroteio, das bombas, ele disse: Jesus tem dito para permanecer e anunciar as boas novas do Evangelho. Eu queria concluir orando por você nesse momento. Se você nesta noite reconhece que você tem escutado, porque você tem ouvidos, tem tímpanos, porque a sua audição funciona, mas se você não tem ouvido, e a partir de hoje você gostaria de ouvir, na perspectiva de ouvir e obedecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me obedecem. As minhas ovelhas me chamam de Senhor e elas fazem o que eu mando fazer. Eu gostaria de orar por você.
para que o Espírito Santo destape os seus ouvidos e lhe permita ouvir a acústica celestial, a voz do Todo-Poderoso, porque Ele prometeu que na caminhada nós ouviríamos a voz do Santo Espírito dizendo: este é o caminho, andai nele. E o desejo dele é que você seja um sermão vivente, que você pregue a palavra do Senhor como um peregrino aqui na terra que está caminhando rumo à Nova Jerusalém celestial. Alguém aqui nesta noite gostaria de pedir ao Espírito Santo de Deus que, por graça e misericórdia, desvende os seus olhos e destape os seus ouvidos para torná-los sensíveis e acostumados à voz do Santo Espírito. Onde você está? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus abençoe. Vamos pedir a Ele: ó Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem. E a Tua palavra diz que o Senhor se agrada da sinceridade do coração. E é na sinceridade do coração que Teus filhos e filhas dizem nessa noite que eles querem ter ouvidos sensíveis à Tua voz, por amor e graça, mediante o Teu Espírito Santo. Faz assim, por amor ao Teu nome que é santo, e por amor à Tua igreja que clama neste lugar, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.